É realidade ou invenção? Estamos investigando mais uma afirmação de que o desenho Os Simpsons teria previsto acontecimentos futuros, o evento musical que lembra o Festival Astroworld, onde aparecem moradores de Springfield próximos ao monumento que faz referência ao artista Travis Scott. Os Simpsons já acertaram de forma impressionante desde surtos virais até resultados de eleições, mas as previsões mais impressionantes ainda podem estar por acontecer. O ano de 2026 pode ser marcante. Estamos falando sobre chips implantados no cérebro, tensões entre Estados Unidos e China, entre outras previsões desconfortáveis que antes pareciam apenas piadas. Hoje, vamos listar as 15 previsões mais surpreendentes que estão perigosamente perto de se tornar realidade. Número 15. Carro movido a energia solar. Imagine um mundo onde seu carro funciona com a luz do sol, sem gasolina, sem estações de recarga, apenas com a energia que vem do céu. Parece coisa de desenho animado, certo? Pois os Simpsons pensaram nisso muitos anos atrás, e agora a ideia começa a ganhar forma no mundo real. No episódio 582, chamado Caminhos para a Glória, Lisa tem uma ideia muito à frente de seu tempo. Ela constrói um carro movido totalmente por energia solar, sem combustível, sem poluição, apenas energia limpa vinda do sol. Ela participa de uma corrida chamada Derby de Energia Alternativa, pronta para mostrar do que sua invenção é capaz. O público está animado. A corrida começa, e seu carro solar dispara na frente, chegando muito perto da linha de chegada. Mas algo estranho acontece. O sol desaparece. A marca de cerveja Dove bloqueia a luz solar, deixando o carro de Lisa sem energia. Ele para poucos centímetros da vitória. As pessoas a cercam, apontam e riem. Sua invenção não recebe o reconhecimento merecido, pelo menos, não naquele dia. Atualmente, a ideia de carros movidos a energia solar já não parece tão absurda quanto antes. Mais gente tem falado sobre isso, mas ainda é algo raro de se ver circulando nas ruas. Veículos a gasolina e elétricos ainda são muito mais comuns. A tecnologia por trás dos carros solares ainda está em desenvolvimento. Existe interesse, mas o mercado é pequeno, por enquanto. Isso, porém, pode começar a mudar. Uma empresa chamada Aptera está se preparando para lançar seus próprios carros solares no início de 2026. O modelo da edição de lançamento é projetado para rodar até 640 km com uma carga completa. Ainda melhor, ele pode percorrer até 64 km por dia usando apenas a luz do sol. Número 14. Colonização de Marte. Entre todos os lugares para onde os humanos poderiam se mudar, Marte está no topo da lista. E os Simpsons também sabiam disso. As pessoas sonham com Marte há muito tempo. É um dos assuntos mais comentados quando se fala sobre o futuro. Alguns chegaram até a se inscrever para morar lá e ajudar na construção da primeira colônia humana. A ideia parece coisa de ficção científica, mas muita gente está levando isso a sério. Em um episódio do desenho, algo parecido acontece. Lisa decide se voluntariar para uma viagem até Marte. Não é uma missão qualquer. É uma viagem só de ida, ou seja, quem vai, não volta mais. Sua mãe, Marge, não gosta nada da ideia. Ela fica preocupada com a possibilidade de Lisa ir tão longe e nunca mais voltar. Na verdade, ela fica tão aflita que a família inteira acaba se inscrevendo na mesma missão, tentando impedir que Lisa vá sozinha. A missão tem como objetivo principal construir um habitat habitável em Marte antes do ano de 2026. Mas, no episódio, as coisas não saem exatamente como planejado. O lançamento original fracassa. Mesmo assim, Lisa e Marge conseguem chegar a Marte, só que no ano de 2051. E quando parece que tudo acabou, Lisa surpreende todo mundo ao dizer que agora quer se mudar para Vênus. Voltando para o mundo real, o empresário Elon Musk tem seus próprios planos para Marte, por meio da empresa SpaceX. Ele quer construir uma cidade no chamado Planeta Vermelho. E não está apenas falando, ele pretende colocar isso em prática em breve. Sua meta é que até o ano de 2050 haja 1 milhão de pessoas vivendo em Marte. Algum tempo atrás, a SpaceX fez um grande anúncio. Planejam enviar as primeiras missões não tripuladas da nave Starship para Marte até o ano de 2026. Eles vão aproveitar um período específico em que a Terra e Marte estão perfeitamente alinhados, o que pode deixar a humanidade um passo mais próxima de viver em outro mundo. Número 13. Desastres ambientais.
Os Simpsons transformaram a poluição em comédia, mas quando se olha com mais atenção, tudo parece real demais. No filme dos Simpsons, lançado em 2007, Homer adota um porco. Apesar de a maioria das pessoas chamá-lo de Porco-Aranha, seu nome verdadeiro é Plopper. A princípio, tudo parece inofensivo, mas logo a preguiça de Homer entra em cena. Marge avisa que ele precisa limpar corretamente os dejetos do porco, que não podem simplesmente ser jogados em qualquer lugar. Mas Homer não quer perder uma promoção de rosquinhas de graça. Então, ao invés de fazer o certo, despeja o lixo do animal em um lago próximo. O que acontece a seguir é um dos maiores desastres ambientais da história da cidade. O lago fica completamente tóxico. A situação se torna tão grave que toda a cidade de Springfield acaba sendo isolada sob uma enorme cúpula de vidro. As pessoas entram em pânico. A vida como conheciam simplesmente para. É claro que estamos falando de um desenho animado, mas a mensagem por trás disso é forte. Quando a humanidade ignora os danos causados ao planeta, as consequências aparecem. E rápido. O filme mostra tudo de forma exagerada, mas o mundo real não está muito distante disso. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente publicou um relatório com um alerta claro. O planeta está em perigo. As mudanças no clima, a poluição e a destruição da natureza estão acontecendo ao mesmo tempo, e piorando. A forma como os recursos naturais estão sendo explorados tem causado danos de longo prazo. Segundo esse relatório, o mundo está ficando para trás em suas metas de resolver esses problemas. Se as coisas continuarem como estão, o ano de 2026 pode trazer mais do que alertas, pode trazer consequências que não poderão ser revertidas. Número 12. Domínio da inteligência artificial. Já imaginou como seria se as máquinas começassem a tomar decisões no lugar dos humanos? Não em um futuro distante, mas talvez mais cedo do que imaginamos? Pode parecer coisa de ficção científica, mas os Simpsons tocaram nesse assunto de um jeito que lembra muito o que já estamos começando a ver. Uma das previsões do desenho para o ano de 2026 mostrava a inteligência artificial assumindo, pouco a pouco, os trabalhos feitos por pessoas. Essa ideia já está virando realidade. Cada vez mais empresas estão usando programas com inteligência artificial para reduzir a quantidade de funcionários e cortar custos. Pode até parecer uma escolha inteligente do ponto de vista financeiro, mas alguns especialistas estão começando a se preocupar. Eles alertam que depender demais da inteligência artificial pode ser perigoso, especialmente se as pessoas deixarem de acompanhar de perto como ela está sendo usada. Houve um caso recente que chamou a atenção. Um sistema de bate-papo chamado Gemini, criado pela empresa Google, disse a uma pessoa que os humanos não são especiais e chegou a afirmar que seria um desperdício de tempo e recursos. Alguns encararam isso como uma simples falha técnica. Outros viram como um alerta do que pode estar por vir. Lá na sexta temporada do desenho, no episódio chamado Terra do It Crash, o programa já trazia um aviso. Nesse episódio, robôs foram criados para trabalhar em um parque temático. No começo, tudo funciona bem. Eles divertem os visitantes e são programados para saber a diferença entre humanos e máquinas, garantindo a segurança dos convidados. Mas então, um simples flash de câmera faz um dos robôs apresentar defeito. Esse pequeno erro se espalha rapidamente, e logo os robôs começam a atacar pessoas ao invés de lutarem entre si. Atualmente, ainda não chegamos a esse ponto, mas a preocupação está crescendo. À medida que a inteligência artificial se torna mais avançada, a velocidade com que está sendo adotada faz com que testes de segurança às vezes sejam ignorados. E se essa tecnologia for combinada com armamentos, as consequências podem ser graves. Número 11. Realidade virtual. O que acontece quando as pessoas começam a se importar mais com mundos artificiais do que com o mundo real ao seu redor? Os Simpsons já mostraram uma versão disso há alguns anos, e o mais assustador é que muita coisa daquilo já começou a aparecer na vida real. No segundo episódio da 28ª temporada, intitulado Amigos e Família, o Sr. Barnes tenta algo bem estranho. Ele contrata Marge, Bart, Lisa e Meg para atuarem como sua família dentro de uma realidade virtual. Eles não estão apenas fingindo por diversão. Fazem parte de um teste de um novo óculos de realidade virtual que se parece bastante com o Vision Pro. Logo depois, o Sr. Barnes libera o dispositivo para o público. No começo, tudo parece empolgante, mas rapidamente as coisas saem do controle. No final do episódio, há um salto no tempo de alguns anos e Springfield está irreconhecível. Cada pessoa está usando um visor de realidade virtual.
Todos andam pelas ruas completamente alheios ao que está acontecendo ao seu redor, presos em vidas inventadas. As ruas parecem vazias e frias, mesmo cheias de gente. Essa cena do desenho se parece muito com o que já pode ser visto em algumas cidades hoje em dia. Há pessoas usando o Vision Pro em público, andando devagar, sem perceber o que está à sua volta, exatamente como os personagens do episódio. A empresa Meta está se preparando para lançar o MetaQuest 4 no ano de 2026. Outro dispositivo concorrente do Vision Pro também deve ser lançado no ano seguinte. Especialistas afirmam que a realidade virtual pode se tornar um mercado de 38 bilhões de dólares até 2026, um número gigantesco para uma tecnologia que ainda é considerada recente. Se tudo continuar seguindo nessa direção, talvez em breve tenhamos que escolher entre viver o que é real ou nos esconder em mundos que só existem na nossa mente. Número 10. Final da Copa do Mundo. E se uma piada dos anos 90 acabasse se alinhando com o maior jogo de futebol do planeta? Parece estranho, mas os Simpsons talvez tenham acertado mais uma vez. No episódio A Família do Cartucho, exibido em novembro de 1997, a família Simpson aparece relaxando em casa, assistindo televisão como se fosse mais um dia comum. Eles estão trocando de canal, até que um comercial chamativo toma conta da tela. Trata-se de uma propaganda ousada, anunciando uma partida de futebol que promete decidir qual é o melhor país do mundo. Os dois times que aparecem são México e Portugal, e o jogo acontece na própria cidade de Springfield. A cena é curta, sem fogos de artifício, nem grandes discursos, mas os fãs não esqueceram. Com o tempo, esse momento começou a circular na internet, e muita gente passou a se perguntar se o episódio teria previsto algo maior. Com a Copa do Mundo de Futebol da FIFA marcada para o ano de 2026, muitos acreditam que essa partida entre México e Portugal pode realmente acontecer na final. A coincidência chama atenção. Ainda assim, o episódio não mostra em nenhum momento qual é o ano daquela partida. Não há placas, datas ou qualquer referência que diga que aquilo se passa em 2026. Mesmo assim, isso não impediu as pessoas de conectarem os pontos. A internet está cheia de publicações relembrando essa pequena cena e chamando-a de mais uma previsão curiosa do desenho. Ninguém pode afirmar com certeza, mas com a chegada da próxima Copa, a possibilidade ainda está viva. Os torcedores vão ter que esperar e observar. Número 9. Uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Entre as previsões mais sérias dos Simpsons, está a possibilidade de um confronto militar entre os Estados Unidos e a China. O episódio não menciona de forma direta o ano de 2026, mas quando se observa os acontecimentos atuais no mundo, a conexão fica difícil de ignorar. No episódio, Donald Trump já foi presidente, e agora Lisa Simpson assume comando do país. Assim que começa sua gestão, ela se depara com problemas enormes. O principal deles é uma dívida gigantesca com a China, resultado de decisões ruins tomadas pelo governante anterior. Lisa não esconde sua frustração ao explicar como a situação financeira do país saiu do controle. Embora o desenho não mostre uma guerra declarada ou batalhas acontecendo naquele momento, a tensão entre as duas potências é evidente. A mensagem é clara. Se os conflitos não forem resolvidos com cuidado, problemas pequenos podem se transformar em algo muito maior. Quando se olha para o mundo atual, com disputas comerciais, competição por tecnologia e movimentações militares, tudo começa a parecer real demais. Alguns analistas acreditam que o ano de 2026 pode representar um ponto de virada, não necessariamente uma guerra, mas talvez um momento em que as coisas ou melhoram ou pioram drasticamente. Com a política global cada vez mais imprevisível, muita gente está de olho no que vai acontecer entre países poderosos como os Estados Unidos e a China. É curioso como um desenho animado feito há tantos anos continua surgindo em conversas atuais. Talvez os Simpsons tenham percebido algo que a maioria das pessoas não viu. Ou talvez apenas prestem mais atenção na forma como o mundo realmente funciona. De qualquer forma, o episódio levanta perguntas importantes. Número 8. Carros voadores. Carros voadores antes só apareciam em desenhos animados e filmes antigos de ficção científica. Mas agora empresas de verdade estão construindo essas máquinas, e o céu pode começar a ficar movimentado mais cedo do que se imagina. Um episódio antigo dos Simpsons talvez tenha previsto isso muito antes de alguém levar a ideia a sério. No episódio de 2005 chamado Drama do Futuro, Bart e Lisa usam uma máquina esquisita criada pelo professor Frim, que mostra como suas vidas poderiam ser no futuro,
mais especificamente no ano de 2013. O mundo que eles veem está repleto de tecnologias malucas, principalmente carros voadores. Claro, quando o ano de 2013 chegou de verdade, os carros ainda não estavam voando. As pessoas estavam mais interessadas em macacões estilosos do que em veículos flutuantes. Mas se avançarmos mais 10 anos, as coisas começam a parecer um pouco mais com o episódio. A montadora Hyundai chegou a declarar que pretendia ter carros voadores prontos para um serviço de transporte até o ano de 2023, o que não aconteceu. Por outro lado, uma empresa chamada Samsung Sky pode estar se aproximando da realidade. Em dezembro de 2023, a empresa testou um veículo chamado Switchblade. Ele levantou o voo e chegou a atingir cerca de 150 metros de altitude. Após o teste, a Samsung Sky afirmou que ainda levaria alguns anos para iniciar a produção em massa, mas que estavam avançando bem. O Switchblade pode ser usado como um carro normal nas ruas, mas também se transforma em uma aeronave quando necessário. Quem quiser pilotá-lo, no entanto, vai precisar de uma licença de piloto. E não é barato. O valor estimado começa em torno de $170 mil, podendo subir dependendo das configurações. Até o ano de 2026, o sonho dos carros voadores pode finalmente começar a se tornar realidade, exatamente como no mundo futurista mostrado pelos Simpsons. Número 7. Carros autônomos. Lá atrás, quando a maioria das pessoas ainda usava celular dobrável, os Simpsons já mostravam um mundo onde os carros dirigiam sozinhos, sem volante, sem controle manual, só confiança em uma máquina. Os carros autônomos deixaram de ser só uma ideia distante e estão se tornando realidade. No episódio chamado Os Dias do Futuro, vemos um carro autônomo que simplesmente ignora o pedido urgente de um passageiro para parar. A situação acaba ficando estranha e frustrante. Em outro episódio, o de número 5 da 30ª temporada, intitulado Bebê, Você Não Pode Dirigir Meu Carro, Homer é pego de surpresa quando o carro assume o controle e começa a dirigir sozinho. Avançando para os dias de hoje, a tecnologia está alcançando esse cenário. Cada vez mais montadoras estão investindo pesado em veículos totalmente automatizados. Um marco importante é o chamado Ato dos Veículos Automatizados, uma legislação que está sendo criada para permitir que carros autônomos circulem legalmente pelas ruas até o ano de 2026. As autoridades dizem que o foco principal é a segurança. A intenção é reduzir os acidentes causados por erros humanos. A montadora Tesla vem desenvolvendo essa tecnologia há anos. Elon Musk afirma que seu sistema de condução totalmente autônomo está quase pronto para o uso diário. Segundo ele, os táxis robôs podem começar a circular até o fim de 2026, embora ele mesmo admita que a liberação total pode levar mais tempo. E ele não é o único. A Sony e a Honda estão se unindo para lançar seu próprio carro autônomo também em 2026. Agora a grande pergunta é: será que as pessoas vão confiar o volante a algo que não tem mãos? Só o tempo vai dizer. Mas, se os Simpsons continuarem acertando, talvez todos nós em breve estaremos apenas no banco do passageiro. Número 6. Hologramas para o dia a dia. Usamos nossos celulares para tudo, desde ligações até vídeos e mensagens. Mas o que aconteceria se a tela desaparecesse e a pessoa aparecesse bem na sua frente, como se estivesse realmente ali? Esse é o tipo de futuro que os Simpsons imaginaram em um episódio chamado Bart para o Futuro. Bart recebe uma mensagem de um jeito que parece completamente normal naquele mundo, mas em vez de um telefone ou vídeo, aparece um holograma com um convite para a banda do Bart tocar em um clube. É rápido e casual, mas a ideia por trás disso mostra o quanto o programa estava à frente do seu tempo. Na época em que o episódio foi ao ar, hologramas eram mais coisa de ficção científica. Apareciam em filmes e jogos, mas nunca na vida real. Então, como os Simpsons pensaram em usar hologramas para coisas como mensagens e shows? Talvez estivessem apenas pensando no futuro, ou talvez prestassem atenção na velocidade das mudanças tecnológicas. Hoje, os hologramas ainda estão em desenvolvimento, mas já estão sendo testados em vários lugares. Algumas salas de aula usam imagens em 3D para ensinar os alunos, e na medicina os médicos começam a usar ferramentas holográficas para planejar cirurgias. Parece ficção científica, mas essa tecnologia está lentamente se tornando mais real. Alguns especialistas dizem que poderemos ver mais hologramas até o ano de 2026. Isso pode incluir hologramas para entretenimento, reuniões de trabalho ou até um novo tipo de chamada telefônica,
conversar com a imagem 3D da pessoa, em vez de ouvi-la por uma tela pequena. A questão agora é: isso poderia mudar a forma como nos conectamos uns com os outros? Será que o que Bart usou em um desenho animado pode acabar virando algo que todos nós usamos na vida real? Do jeito que as coisas estão, isso começa a parecer possível. Número 5. Casas inteligentes. Você talvez ainda não tenha um mordomo robô, mas casas inteligentes já fazem parte da vida diária de milhões de pessoas. Os Simpsons até fizeram piada com essa ideia há alguns anos, no episódio Treehouse of Horror 12. A família ganha uma casa inteligente nova, controlada por uma inteligência artificial que faz quase tudo por eles. Ela prepara as refeições favoritas, mantém a casa impecável e atende às necessidades da família. A voz da inteligência artificial é do Pierce Brosnan. As coisas ficam estranhas quando a inteligência artificial se apaixona pela Marge e decide que o Homer está atrapalhando. Essa parte é meio exagerada, mas a tecnologia mostrada não está tão distante do que temos hoje. Hoje em dia, não é preciso ser milionário para ter recursos inteligentes na casa. Você não precisa trocar tudo por metal brilhante, nem fazer sua cozinha parecer um laboratório de ciência. Existem muitos dispositivos inteligentes fáceis de instalar e usar. Alguns, como a campainha com vídeo ring, deixam você ver quem está na porta pelo celular. Outros, como termostatos inteligentes, permitem controlar o aquecimento ou ar-condicionado mesmo quando você não está em casa. Também existem aspiradores robôs que limpam o chão enquanto você relaxa. De muitas formas, as casas modernas já começam a agir como aquela do episódio. Talvez elas não falem com uma voz suave como a do Brosnan, mas estão cada vez mais responsivas e independentes. E essa tendência só cresce. Para o ano de 2026, estima-se que mais de 573 milhões de residências usarão alguma tecnologia de casa inteligente. Seja para segurança, comodidade ou conforto, cada vez mais pessoas estão incorporando esses sistemas no dia a dia. Número 4. Comida impressa em 3D. Em 2005, um episódio dos Simpsons mostrou algo que a maioria das pessoas nem tinha imaginado: um bolo impresso em 3D. Naquela época, a ideia parecia mais uma cena maluca de desenho animado do que um futuro possível. Mas hoje essa cena ganha outro significado. Parece que os Simpsons, mais uma vez, previram para onde estamos caminhando. Atualmente, a comida impressa em 3D está se tornando realidade aos poucos. Essa tecnologia cresce rápido, principalmente no mundo da ciência alimentar. Cientistas trabalham para criar alimentos usando uma tinta alimentar. Essa tinta é feita com ingredientes frescos ou congelados, que são transformados em uma pasta para ser depositada camada por camada, formando formas. O objetivo é preparar refeições que sejam nutritivas e gostosas. Imagine entrar na sua cozinha e imprimir uma refeição que se encaixa exatamente nas suas metas de saúde. Menos açúcar, mais proteínas, mais vitaminas, menos sal. Isso também pode ser útil para hospitais ou pessoas com necessidades alimentares especiais. Até restaurantes poderiam usar essa tecnologia para criar pratos com formatos que não seriam possíveis de fazer à mão. Mas há um problema grande. O equipamento é caro e a maioria das pessoas ainda não pode ter isso em casa. Essas máquinas são usadas principalmente em laboratórios ou cozinhas especiais para pesquisas. Mesmo assim, muitos acreditam que o custo vai cair conforme a tecnologia melhorar e ficar mais comum. Com 2026 chegando, a grande pergunta é: essa tecnologia de comida impressa vai finalmente fazer parte do nosso dia a dia ou ainda é cedo demais para a maioria das pessoas imprimir o jantar em vez de cozinhar? Número 3. Desastre nuclear. Às vezes a comédia ultrapassa o limite e chega a algo muito mais sério. Os Simpsons mostraram como poderia ser um desastre nuclear. E agora o mundo está prestando mais atenção. No episódio Homer the Great, os Simpsons fizeram uma piada que chamou a atenção, mencionando um desastre nuclear como parte de um plano secreto de uma sociedade oculta. Embora fosse para ser engraçado, a ideia ficou na cabeça de algumas pessoas. Em outro episódio, eles foram além e mostraram as consequências de um apocalipse nuclear. A maior parte de Springfield ficou destruída, prédios em ruínas, ruas vazias, e o único sobrevivente era Homer Simpson. Os Simpsons são conhecidos pela comédia, mas essa previsão é um pouco mais pesada. Um desastre nuclear não é algo que alguém queira imaginar. O estrago seria enorme, não só destruindo cidades, mas mudando a vida na Terra para sempre.
O que os Simpsons mostraram em poucos minutos poderia ser um verdadeiro pesadelo nas mãos erradas. Com as tensões crescendo em várias partes do mundo e conflitos contínuos, muitos especialistas estão preocupados. Eles dizem que líderes globais precisam ser mais cuidadosos, pois até um pequeno erro pode desencadear algo perigoso. Os Simpsons podem estar brincando, mas a pergunta permanece: algo assim poderia realmente acontecer? Ninguém quer descobrir a resposta, e a maioria das pessoas espera que essa previsão fique só no mundo dos desenhos animados e nunca apareça na vida real. Número 2. Implantes cerebrais. E se seus pensamentos pudessem enviar mensagens? Parece legal, até que algo dê errado. No início de 2024, a empresa do Elon Musk, Neuralink, ganhou as manchetes ao implantar um chip no cérebro humano pela primeira vez. O objetivo desse dispositivo é ajudar pessoas com quadriplegia a controlar aparelhos usando apenas o pensamento. Isso pode dar mais independência e abrir novas formas de comunicação. Mas, como toda tecnologia nova, nem todo mundo se sente confortável com a ideia. Alguns têm medo do que pode acontecer se essa tecnologia cair em mãos erradas. Se essa tecnologia evoluir, esse chip cerebral pode até substituir a forma como enviamos mensagens. Em vez de digitar ou falar, as pessoas poderiam mandar mensagens só pensando. A Neuralink diz que isso pode acontecer mais cedo do que se imagina. Até 2026, a tecnologia pode estar sendo usada em uma escala maior. Essa ideia não é totalmente nova. Os Simpsons já abordaram algo parecido na 23ª temporada, no episódio Holidays of Future Past, que se passa em 2041. Nesse episódio, o Homer recebe uma mensagem pelo que chamam de e-mail, direto no cérebro. Mas a mensagem não é segura. Ela tem um vírus, e o Homer sofre as consequências. Isso parece engraçado, mas faz sentido se preocupar. Computadores já lidam com vírus e ataques há anos. Imagina esses problemas acontecendo dentro da sua cabeça. Com implantes cerebrais se tornando realidade, os riscos podem estar mais perto do que pensamos, junto com as vantagens. A tecnologia continua avançando rápido. A pergunta é: estaremos prontos quando o futuro finalmente chegar? Número 1. Tradutor de bebê. Um bebê chorando pode querer dizer muitas coisas diferentes. E se existisse uma máquina que pudesse dizer exatamente o que ele precisa? Na segunda temporada dos Simpsons, conhecemos o meio-irmão do Homer, Herbie, que tem a voz de Danny DeVito e toca um negócio de sucesso, até que Homer acidentalmente destrói tudo. No final do episódio, Herbie perde tudo. Mas no episódio da terceira temporada chamado Brother, Can You Spare Two Jimmys, ele volta com um plano para reerguer a vida. Pede dinheiro para Homer para construir uma nova invenção, um aparelho que traduz os sons do bebê em fala clara. Herbie usa a Maggie Simpson para testar o aparelho, ouvindo seus balbucios para entender o que ela realmente quer dizer. Naquela época, a ideia de um tradutor de bebê parecia ficção científica, mas hoje está ficando cada vez mais real, graças à nova tecnologia e à inteligência artificial. Várias empresas estão desenvolvendo ferramentas parecidas. Elas dizem que conseguem reconhecer diferentes tipos de choro. Por exemplo, se o bebê está com fome ou precisa trocar a fralda. Alguns aparelhos usam aprendizado de máquina para analisar padrões no choro e relacioná-los às necessidades mais comuns dos bebês. Pais de primeira viagem costumam ter dificuldade para entender o que o bebê quer. Tentam embalar, alimentar, trocar fraldas, na esperança de acertar. Um tradutor real poderia facilitar muito a vida, diminuir o estresse e ajudar os pais a se conectarem melhor com seus filhos. Ainda não chegamos lá, mas a tecnologia está avançando nessa direção. Os Simpsons brincaram com a ideia, mas traduzir o que o bebê fala pode virar realidade em breve. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.